Por exemplo, Por as exemplo, profecias do Antigo Testamento, algumas ou a maioria se cumpriram no Novo Testamento, certo? certo. E a gente sabe que essas coisas não foram escritas depois da vinda de Jesus, foram escritas antes. Muito Temos antes. provas disso? Temos provas disso? Porque seria fácil escrever depois que Cristo vem, porque aí a Claro, profecia já é claro, fácil de você colocar uma profecia, ó, tá vendo? Se realizou. claro. Mas foram escritas antes Por mesmo? exemplo, você pega Isaías, profeta Isaías. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Ele profetizou, no capítulo 7, 14 do seu livro, o nascimento virginal de Cristo. A virgem daria à luz a um filho. Bom, isso aconteceu lá no primeiro século, como relatado em Lucas capítulo 2. Segundo, Miqueias, que viveu também no período do 7º século a.C., escreveu que o Messias, que Jesus, nasceria em Belém da Judéia. Conforme Mateus 2:1, ele nasceu em Belém da Judéia. Mas deixa eu só dar um dado importante disso aqui. Onde morava José e Maria? Moravam em Nazaré. É. Nazaré. Nazaré está a praticamente 200 quilômetros de Belém. Naquela época, 200 quilômetros era uma viagem. Pô. Hoje não, mas naquela época imagina, era uma fazer viagem. a pé ou, A ou em pé. cima de uma No mínimo em cima de um né? burrinho, de um jumento. Pois bem, eles moravam lá, Maria estava grávida, já estava adiantada de gravidez, mas a profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém da Judéia. O que acontece? Deus move o Império Romano. César Augusto resolve fazer um recenseamento em todo o Império. Por causa disso? Por causa dessa profecia? As razões dele poderiam ser as suas razões. Ah. Entretanto, esse movimento todo tinha um propósito atrás dos bastidores da história da redenção, que era deslocar José e Maria de Nazaré para Belém. Por quê? Porque todas as pessoas deviam recensear na sua cidade. E como José era um descendente de Davi, e como Davi nasceu em Belém, a casa do pão, o Messias, que é o pão da vida, deveria também nascer em Belém, a casa do pão. Para cumprir o que? Uma profecia. Então, isso é o que nós chamamos de cumprimento rigoroso da profecia. Mas tem muitos outros. Profecia, por exemplo, de que as vestes de Jesus, quando ele foi crucificado, seriam repartidas e lançado sorte sobre elas. Está lá no Salmo 22. Ah, é? É. Isso se cumpriu rigorosamente. Você pega Isaías 53 e é um retrato antecipado com detalhes da crucificação de Jesus, que aconteceu rigorosamente. Mas você tem profecias, por exemplo, que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Está lá em Zacarias, livro do profeta Zacarias, que viveu no 5º século a.C. E exatamente isso acontece. Ele foi vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. Ou seja, Deus escreve a história antes dela acontecer. Mas há muito mais, além de profecias acerca de Jesus. Por exemplo, o profeta Isaías trata de Ciro, o persa, 200 anos antes de ele nascer, chamando-o pelo nome. Como assim? Chamando-o pelo nome. E mais, dizendo que Ciro seria o instrumento, o servo de Deus, embora ele não fosse um camarada crente na época, tem seus deuses, mas Deus o chama de seu servo, porque ele haveria de libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. A Babilônia veio, 586 a.C., levou Jerusalém para a escravidão de 70 anos. Em 539 a.C., Ciro domina a grande Babilônia. No primeiro ano dele, já decreta a volta dos judeus para sua terra. Então, isso foi profetizado antes dos fatos acontecerem, no mínimo 2 séculos. Isso nós chamamos de as profecias se cumprindo. Para você ter uma ideia, só simplificando, Gene Getz, um estudioso de escatologia, disse o seguinte: se as profecias da Bíblia fossem colocadas num campo de coincidência, isso representaria uma cifra de 10 elevado à 17ª potência. O que significa isso? Ele ilustra. Imagine o estado de Sergipe.
Sergipe é o menor estado brasileiro em extensão territorial. Imagine você cobrindo toda a extensão do estado de Sergipe com moedas de R$1, uma camada de 30 centímetros. Agora você pega uma pessoa e vende essa pessoa. Marca uma única moeda nesse mar de moedas. A possibilidade desse indivíduo, com os olhos vendados, encontrar a moeda marcada é a probabilidade das profecias bíblicas se cumprirem em termos de coincidência. Então Deus escreve a história antes dela acontecer. Isso é exclusivo na literatura mundial da Bíblia. Cumprimento das profecias. Mas me permita uma terceira razão. Tá. Primeiro, unidade na diversidade. Segundo, cumprimento das profecias. Terceiro, a Bíblia tem o poder intrínseco de transformação. O Senhor Jesus disse certa feita numa parábola que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem vida em si mesma. Ela é espírito e vida. Ela é viva. Ela é a espada do espírito. Ela tem o poder de mudar. Por ela nós nascemos, por ela nós somos santificados, por ela nós somos consolados, por ela nós somos restaurados, por ela nós somos fortalecidos. Então me permita um exemplo. Aqui em São Paulo, um pastor muito conhecido escreveu um livro, e o livro dele chamava Sozinha. E ele narra a história de um colportor. Essa palavra colportor é conhecida? Colportor. Colportor. Colportor é um indivíduo que, naquele tempo, com tanta dificuldade de transporte e com muita escassez de literatura, por exemplo, pegava um animal, um cavalo, enchia cestos de Bíblia e saía vendendo nas fazendas, sim, nas vilas. Aí esse colportor, passando por uma fazenda em Minas Gerais, vendeu uma dessas Bíblias para um fazendeiro. Mas ele, a família toda dele, era analfabeta. Mas tinha um funcionário da fazenda que sabia ler. Então ele chamou esse funcionário, reuniu a família e pediu a esse funcionário para ler a Bíblia. E ele começou a ler, apenas ler. E a família toda, Vilela, toda a família foi se convertendo. Todos os trabalhadores da fazenda eram convocados, conclamados, e só com a leitura da Bíblia foram se convertendo. E a vila que estava próxima dessa fazenda também foi chamada para ler a Bíblia, porque ninguém conhecia a Bíblia, ninguém sabia de Bíblia naquela época. E houve uma transformação profunda, radical, não só da família do fazendeiro, mas dos seus funcionários e do vilarejo, simplesmente com a leitura de uma Bíblia. Puxa. A palavra de Deus é viva e poderosa. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o evangelho que está sintetizado na Bíblia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que eu digo para você, quando você lê a Bíblia, ela lê você. Ela entra no seu coração como uma espada do Espírito e produz mudança e profunda transformação.